Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje o tema é o Orçamento de Estado e a Política Fiscal e eu tenho a honra de ter quatro excelentes fiscalistas, quatro fiscalistas bem conhecidos das pessoas que acompanham as matérias fiscais. Agradeço ao João Silva Lopes, que é o vice-coordenador das finanças do SEN, ter organizado e ser o anfitrião deste webinar, e depois muito obrigado a Maria Antónia Torres, ao Carlos Lobo e ao Diogo Feio. São quatro fiscalistas excepcionais com visões algo diferentes da política fiscal, que obviamente só vai enriquecer o debate. E mais uma vez muito obrigado. Queria também dizer que o SEN próxima semana terá outro webinar no dia 11, quarta-feira, pelas 9 horas, e será um webinar sobre saúde e pandemia, o que é que podemos fazer mais e melhor para combater a pandemia da Covid. Esse webinar terá como anfitriã a Guilhermina Rego, que é vice-coordenadora do SEN Saúde, e terá a presença de 3 médicos, o Ricardo Batista Leite, o Ricardo Mexia e o Alexandre Valentim Lourenço. Portanto, também será um webinar na próxima semana muito interessante e sobre um tema que infelizmente está a voltar a marcar a realidade. Mais uma vez, muito obrigado aos quatro. Eu, como de costume, vou sair e vou passar a palavra ao João Silva Lopes. Um bom debate e muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Bem-vindos ao webinar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Hoje vamos falar sobre o Orçamento de Estado para 2021 e política fiscal. É uma noite ideal inspiradora com as eleições dos Estados Unidos. O meu desejo é que isso sirva também de estímulo para esta discussão que vamos ter hoje. Tenho comigo hoje a doutora Maria Antónia Torres, sócia da PwC, o doutor Diogo Feio, advogado e professor universitário, e o doutor Carlos Lobo, professor de Direito da Universidade de Lisboa. Eu gostaria de começar e sugerindo que fosse as senhoras, naturalmente, a Maria Antónia, e uma pergunta que é extensível aos outros convidados de hoje, que, de modo geral, nos desse uma ideia sobre o que considera ser os aspectos mais relevantes da proposta de lei do Orçamento de Estado, se confirma as suas expectativas, se, no seu entender, é um orçamento pró- ou contracíclico. O que é que nos tem a dizer sobre isso? Antes de mais, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é com muito prazer que estou aqui hoje, neste debate, que vamos tentar que seja, enfim, interessante o suficiente para afastar as pessoas de um jogo de futebol e de umas eleições que todos acompanhamos com algum interesse. Este ano, a sensação que eu tenho relativamente ao orçamento é que, efetivamente, não é fácil definir este orçamento. A primeira leitura que fiz pareceu-me algo difícil de definir, porque não é claramente contraciclo, também não é um orçamento que seja expansionista, o que se calhar era expectável, não é? Aquilo que me parece efetivamente, se eu tivesse que definir, diria que é um orçamento em que eu não consigo identificar qual é, de facto, a pretensão que o Governo tem do ponto de vista da política fiscal. Aquilo que se nota um pouco neste orçamento é precisamente isso. Acho que não há, eu pelo menos não consigo identificar uma estratégia clara do ponto de vista quer da retoma de curto prazo, portanto, do apoio às famílias e aos agentes económicos de curto prazo, consistente. Há medidas, e irei também falar delas, mas não de um ponto de vista muito estratégico. E também não há, acho eu, as medidas suficientes para justificar e para suportar uma retoma sustentável no médio e longo prazo. E, portanto, a primeira nota seria: eu não consigo efetivamente identificar qual é a estratégia em termos de política fiscal, porque é um instrumento muito importante, na minha opinião, no contexto em que estamos, para garantir que temos uma retoma o mais rápida e o mais sustentável possível. É um instrumento importantíssimo e eu não percebo qual é, honestamente, a estratégia. Em relação, isto seria o meu primeiro comentário,
Por outro lado, há aqui alguns temas que me preocupam, ainda do ponto de vista fiscal. Eu acho que é um orçamento que traz um otimismo sem grande, se calhar, base relativamente às receitas. O próprio Conselho de Finanças Públicas diz que, em termos daquilo que está previsto de receitas de IRC e do IVA, que as receitas previstas superam aquilo que são as suas próprias bases macroeconómicas, o que significa que não parece-me. E se pensarmos que as bases macroeconómicas do orçamento, se calhar com alguma segurança, podemos considerar que poderão ser algo otimistas, elas próprias já serem algo otimistas, se as receitas que estamos a calcular sobre essas bases de IRC e de IVA são excessivas, quer dizer, podemos estar aqui numa situação em que a receita fiscal que o Governo vai acabar por arrecadar no final do ano de 21 pode ser efetivamente bastante inferior àquilo que está previsto. Aliando a questão da receita, e nós efetivamente temos que pensar de outro lado, por outra via. Se do lado da receita podemos ter estas limitações, e eu acho que elas são, se calhar, algo previsíveis, do lado da despesa, o que temos é também, se calhar, receitas eventuais que podemos não estar a considerar no orçamento, pelo menos não as conseguimos encontrar lá, algumas eventualmente previsíveis, outras eventualmente imprevisíveis, dado o contexto pandémico. As receitas não estão provavelmente também enfim, reconhecidas no orçamento de uma forma muito clara e portanto o que podemos ter aqui é uma situação em que as receitas vão ser inferiores ao esperado e as despesas vão ser superiores. Portanto, estamos com algum receio relativamente a isso, num cenário em que a dívida pública está, enfim, nos valores mais elevados de sempre. Portanto, podemos ter aqui uma tempestade perfeita e complexa. Boas notícias, algumas boas notícias relativamente ao orçamento, se calhar começando pelas boas. Pelo menos não estamos perante um orçamento que altere de forma estrutural nada do ponto de vista fiscal. Portanto, há estabilidade, tantos anos quisemos a estabilidade do ponto de vista fiscal, não sei se este era ano para isso, mas pronto, há estabilidade efetivamente, não há grandes alterações do ponto de vista fiscal no orçamento, há poucas medidas, aliás, eu considero que há menos do que aquelas que eu esperaria, dado o contexto, portanto não temos grandes alterações e efetivamente existe uma ou outra medida também no orçamento suplementar que se podem considerar adequada e relevante para aquilo que passamos. Uma delas, por exemplo, falou-se bastante, tem a ver com a alteração ao nível das tabelas de retenção na fonte IRS. Enfim, não se pode dizer que é uma medida desadequada perante o contexto que estamos, o objetivo é claro que é trazer maior liquidez às famílias. O que me parece, e isto é um comentário que se calhar também se aplica a várias medidas do orçamento, acho que são medidas que, ainda que adequadas, o impacto é pequeno. Por exemplo, no caso dessa medida que tanto foi falada nos jornais, da alteração das tabelas de retenção na fonte, e só em janeiro é que sabemos o verdadeiro impacto, mas aquilo que se está a prever é que no limite máximo pode trazer uma liquidez por volta de 200 euros anuais às famílias. E, portanto, eu sempre pugnei pela alteração das tabelas de retenção na fonte, porque acho sinceramente que não é aceitável que o Estado retenha cerca de 3 mil milhões de euros de retenções na fonte acima daquilo que é necessário, e depois tem que os reembolsar. Portanto, a medida parece-me uma medida que se calhar já devia ter acontecido e parece-me bastante interessante, só que acho que, enfim, é reduzida em termos de valor. Aquilo que se pretende é devolver cerca de 200 milhões de euros através das retenções na fonte, num total de 3 mil milhões, e portanto acho que é uma medida com teve muito impacto mediático, mas penso que irá ter pouco impacto efetivamente para as famílias. E portanto, outra medida, por exemplo, que eu acho que pode ter algum interesse, não se pode dizer que não seja interessante, mas também temo que seja mais interessante do ponto de vista mediático depois do impacto efetivo, é o e-voucher, não é? Uma medida que está prevista no orçamento no sentido
de tentar dinamizar um dos setores que, enfim, que realmente está mais, ou 3 ou 4 setores que estão mais afetados pela pandemia, portanto a restauração, a hotelaria, a cultura. Acho que a ideia subjacente à medida é uma boa ideia, o objetivo é ajudar esses setores e, portanto, é uma boa ideia, mas acho que o impacto é reduzido do ponto de vista dos valores que podem estar envolvidos. Acho que o modelo é um modelo extremamente complexo. Eu acho que o Estado vai provavelmente gastar mais dinheiro a implementar o e-voucher do que aquilo enfim, que as pessoas vão retirar e os setores vão retirar em termos de ganho. Por exemplo, a Inglaterra, houve enfim, um regime que eles estabeleceram nos meses mais complicados da pandemia, precisamente com o mesmo objetivo, que se chamava Eat Out, Help Out, alguma coisa assim, mas o que é que acontecia? Era um desconto direto, quando as pessoas se dirigiam a almoçar a um restaurante, havia um desconto direto com um limite, penso que de 11 libras, que depois foi reembolsado pelo Estado aos restaurantes. Muito simples, não se investe em plataformas, não se investe em nada, não se complica o sistema a ponto das pessoas não saberem muito bem como é que podem usar o benefício, e, portanto, tão simples quanto isso. Na sua fatura do restaurante havia um desconto que depois foi reembolsado pelo Estado inglês. Aqui acho que esta medida, mais uma vez, o objetivo é um objetivo meritório, acho que o caminho parece-me um pouco longo e em termos de impacto penso que vai ser reduzido. Isto, enfim, do ponto de vista mais dos indivíduos, e também não há muito mais do ponto de vista fiscal em termos de IRS, daquilo que tem a ver com os individuais, também não há muito mais a dizer honestamente, como disse, muito redutor. Do ponto de vista das empresas, eu claramente, indo um bocadinho, enfim, eu claramente esperava que as empresas fossem mais contempladas e acho que havia muita coisa para fazer, que as empresas fossem mais contempladas por este orçamento. Portugal continua e estava, enfim, na altura em que a proposta saiu, eu estive a ver novamente como é que estávamos em termos de índice fiscal, de competitividade fiscal. Portugal continua em 36 países, nós estamos em 33º lugar, portanto continuamos muito pouco competitivos do ponto de vista fiscal. O índice engloba vários impostos, mas duas ou três notas que fazem com que a nossa competitividade efetivamente seja bastante negativa comparadamente nomeadamente com os países da OCDE, tem a ver com a taxa do IRC e tem a ver com, por exemplo, outras medidas relacionadas com prejuízos fiscais, etc. Portanto, eu esperava ver mais medidas direcionadas para as empresas, nomeadamente como tivemos, enfim, em anos recentes, direcionado para a exportação, direcionado para a captação de investimento estrangeiro. A minha experiência diz-me, eu sei que isto é uma discussão se calhar um pouco intensa, dependendo da maneira como as pessoas veem o mundo, mas a minha experiência profissional diz-me que, efetivamente, as políticas fiscais e as medidas fiscais são absolutamente imprescindíveis para a captação de investimento, quer interno, quer externo, quer dizer, não é inócuo. O que eu quero dizer é que o facto de nós, efetivamente, nos posicionarmos mal em termos de competitividade fiscal, afeta a nossa capacidade de captação de investimento e afeta a nossa capacidade de manutenção de investimento. Isso é verdade, quer dizer, acho que é 20 anos depois de ter começado a trabalhar na fiscalidade, quer dizer, isso é absolutamente incontornável, mas, enfim, não vejo que isso seja refletido em termos de política fiscal, nomeadamente neste orçamento. Que medidas é que temos? Temos também em relação, há uma medida que por acaso eu acho que vinha no orçamento suplementar e não agora na proposta, mas que penso que é interessante, que é o repescar do crédito fiscal extraordinário ao investimento, o CEFEI, vem aí um CEFEI 2, e isso penso que é algo, teve impacto já no passado e acho que vai voltar e pode voltar a ter. É definitivamente uma medida interessante, uma medida positiva, não posso dizer outra coisa. Agora, objetivamente, temos também que pensar que se estivermos a falar no médio e longo prazo parece-me excelente, e não é o caso, porque essa medida aparece limitada aos 2 anos, aos próximos 2 anos, mas se estivéssemos a falar no médio e longo prazo, acho excelente mantermos sempre um crédito fiscal ao investimento naquele formato.
parece-me, pelo que vejo, pelas conversas que tenho com clientes, parece-me que, obviamente, vai haver alguma retração no investimento também, pelo menos no próximo ano, o que pode fazer com que também o benefício, enfim, seja relativamente reduzido em termos do seu impacto nesse ponto. Temos também uma outra medida que também é interessante e que, enfim, dar alguma nota e que vem também do orçamento suplementar, que é quase uma situação anedótica para os fiscalistas portugueses, tem a ver com a dedutibilidade, a dedução dos prejuízos fiscais. Nós temos, enfim, quem não é fiscalista se calhar não tem noção disto, mas nós temos que ter neste momento autênticos especialistas em conseguir explicar aos clientes em que anos é que pode deduzir os prejuízos fiscais e com que limites, porque ao longo dos últimos anos em Portugal, ao longo de uma década, mais do que uma década, as alterações a este nível foram quase anuais e, portanto, o ano passado, se não estou em erro, há 2 anos, foi reduzido novamente o prazo de dedução e agora o orçamento suplementar vem dizer que relativamente aos prejuízos fiscais destes 2 anos, as empresas vão poder utilizá-los durante um prazo de 12 anos. A medida é boa, mas eu acho que, quer dizer, já era mais do que a altura de nós nos alinharmos com a maioria dos países, enfim, com os quais concorremos, também do ponto de vista da captação de investimento, e, 12 anos, mas sem limites, quer dizer, 12 anos para sempre, não vamos andar, era preciso alguma estabilidade a este nível, e portanto acho que a medida é interessante, mas era mais interessante se não tivesse lá o limite destes 2 anos e, enfim, de uma vez por todas, estabilizássemos que os prejuízos fiscais, as empresas poderiam deduzi-los durante esse período, mas, enfim, para sempre, não necessariamente só neste período de Covid. E basicamente, eu diria honestamente que com estes comentários, enfim, acho que não me escapa muito daquilo que são as medidas do orçamento. Eu diria que algumas bem intencionadas, mas efetivamente um mix de pouco impacto com complexidade demasiada para aquilo que se pretende atingir. Eu acho que basicamente é esta a leitura que faço. Obrigado, Maria Antónia. Só não resisto a perguntar-lhe, porque falou dos benefícios fiscais, a questão Sim. da limitação que existe para as empresas com lucro aceder aos benefícios fiscais no caso de cessarem contratos de trabalho. O que é que lhe parece? Olha, vou dar assim essa medida é mais uma medida que eu acho que é, se calhar, enfim, dependendo do ponto de vista que temos sobre as coisas, é uma medida muito engraçada do ponto de vista mediático, pode ter o seu interesse mediático e político, mas a verdade é que é uma medida, para além de, independentemente, que eu acho que é isso que me estava a perguntar, mas independentemente de eu achar se é uma medida adequada ou não, em termos das grandes empresas, o que acontece é que ela vai ter uma aplicabilidade na realidade muito pequena. É muito caricata essa medida, porque a medida obviamente não se pode aplicar para trás. Portanto, imagino, em 2020 ou 2021, as grandes empresas que trazem apoios fiscais e não fiscais do Estado do passado vão continuar a utilizá-las em qualquer situação, senão a lei era retroativa. Mesmo quando olhamos para estes anos no concreto, em que a medida vai ser aplicada, a verdade é que muitos por exemplo, o CEFEI, ele próprio tem uma limitação já em que não pode haver despedimentos. O REFAI obriga à criação de postos de trabalho, sempre obrigou e continua a obrigar, ou seja, a medida é engraçada do ponto de vista da concepção, porque o que eu acho que vai acontecer no final, e muitos dos apoios, aliás, as grandes empresas já estão excluídos, ou seja, se juntar as peças todas do puzzle, vai concluir que é uma medida com um efeito político e mediático. Eu julgo, gostaria, e hei de avaliar isso depois, quantas empresas é que efetivamente vão ter esse impacto. Se quer que eu lhe diga, pouquíssimas. Na prática, pouquíssimas, porque as restrições já existiam em termos de ter que criar postos de trabalho para beneficiar, já existiam no passado, elas estão excluídas de muitos dos apoios que estão previstos e, portanto, mais uma vez, parece-me que o impacto dessa medida, ainda bem, porque eu acho que seria negativo, não vejo sentido em penalizar as grandes empresas, enfim, em termos de apoios do Estado.
Até porque, vamos lá ver, eu também não quero agora complicar com a lei laboral, mas nós sabemos que a lei laboral em Portugal é tão complicada que efetivamente se as empresas conseguem chegar ao ponto de conseguir um despedimento coletivo, por extensão de posto de trabalho, etc., o processo é tão complicado que realmente há de haver uma razão muito válida para o fazer. E, portanto, eu diria honestamente, João, que no final do dia, aquilo que vamos assistir nessa medida é uma medida com pouquíssima aplicabilidade prática. Poucas empresas vão ser afetadas. Portanto, ela é uma medida mediática / política. Só isso. Obrigado, Maria Antónia. Diogo, o que é que nos tem a dizer sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado? Em primeiro lugar, João, queria cumprimentá-lo, queria cumprimentar também o Carlos e a Maria Antónia, é um prazer estar com todos mais uma vez. Deixar também aqui uma saudação muito especial ao Joaquim Sarmento, que me fez o convite, que era irrecusável, vindo de quem vem e para onde era, para estar aqui a falar um bocadinho sobre a situação fiscal e a situação orçamental que Portugal neste momento tem. Nós estamos numa fase de um orçamento que ainda está a ser discutido na sua especialidade. Estão a ser ouvidos os ministros, estão a explicar aquelas que são as opções que têm em relação às suas áreas, e eu vejo sempre os orçamentos de uma forma relativamente simples. Na sua comparação entre uma aposta entre receitas ou despesas, na existência de um déficit maior ou de uma dívida que também pode ser na sequência da existência de um déficit grande, e a minha preocupação é perceber que efeitos é que um orçamento vai ter sobre a nossa economia. E é muito interessante olhar para aqueles que são os cenários macroeconómicos para o ano de 2021. Estamos a ter neste momento uma grande quebra no nosso PIB, e o Governo é, de todas as instituições que fazem previsões em relação à evolução do PIB, aquela que faz uma evolução mais conservadora. Pensa que o PIB para o ano pode crescer 4,3%, a Comissão Europeia aposta em 5,8%, e a OCDE, que faz uma dupla previsão, uma coisa muito interessante, existindo apenas uma vaga ou existindo duas vagas, e vamos assumir essa segunda previsão, prevê que a nossa economia possa crescer 4,8%, com uma grande diferença em relação àquilo que se prevê no nosso orçamento em relação ao crescimento do consumo privado. Curiosamente, a OCDE é muito negativa em relação àquilo que possa ser o crescimento das exportações, em relação àquilo que possa ser o crescimento do investimento, mas é muito expansionista, diria, nas suas previsões, quando estamos a falar de crescimento do consumo privado, que pode ir dos 8,2 aos 6,8 de crescimento no próximo ano. Isto tem muito a ver também com opções políticas orçamentais. Durante algum tempo em Portugal, nos últimos anos, nós continuamos a apostar numa lógica de crescimento do consumo como motor de expansão da nossa economia. Isso, na minha opinião, é uma opção que se tem demonstrado como errada. A consequência orçamental daquilo que, ou melhor, a consequência nos números de vários orçamentos, e este tem uma linha de continuidade em alguns planos, é esta. Eu gostaria muito mais que a nossa economia estivesse a crescer pela via do investimento, pela via das exportações, pela via do setor empresarial. Para isso, não era possível ter um orçamento com estas opções. O orçamento, eu diria que até tem se apresenta de uma forma arrumada, apesar de lá ter muita coisa diferente. O pacote que é apresentado é um pacote que não está muito estragado. Agora, parece-me que não foi feita a opção que eu fundamentalmente faria neste orçamento se tivesse responsabilidades em relação à opção de natureza política, que era perceber, queremos no plano dos impostos um orçamento que seja reformista,
ou não. E a opção que foi feita neste orçamento é claramente a de não termos um orçamento reformista no plano dos impostos. Eu até diria mais. A política fiscal não é de todo a praia deste orçamento. Ou, se quisermos ao contrário, a política fiscal neste orçamento passa por um deserto. Podia ser de outra forma? Eu acho que podia. Estranho discursos de responsáveis orçamentais que nos explicam que não podia ser de outra maneira, que neste momento a política fiscal não teria grande interesse. Ela poderia ter como incentivo a determinadas opções que não fossem a de um crescimento apenas baseado no consumo. Vamos então para a especialidade, se quisermos. Vamos para as medidas que lá estão presentes e vamos fazer aí um teste do algodão. O IRS. Qual é a principal medida que se pode retirar do IRS? Curiosamente, a Maria Antónia já falou dela, é uma medida que nem sequer está na proposta de lei orçamental, está no seu relatório. É a medida que tem a ver com as retenções na fonte. E o que é que vai suceder em relação às retenções na fonte? Durante o próximo ano, um ano aliás eleitoral relevante, as pessoas sentirão que vão receber mais. Porquê? Porque pura e simplesmente sucede uma coisa simples, é que as retenções que vão sofrer serão mais baixas. Nós ainda não sabemos quanto é que serão mais baixas, porque isso vai depender de documento de natureza legislativa que não é o orçamento e que será já publicado após a aprovação ou a potencial aprovação do orçamento. Portanto, é uma medida que vai levar a que num ano se receba mais, mas se calhar no ano seguinte vai-se pagar mais imposto. Entretanto, já passaram as eleições autárquicas, no ano em que se paga mais imposto, se calhar pode não haver mais eleições, veremos se há ou não, mas não me parece que seja ou que possa ser vista como uma medida de natureza estrutural, essencial em relação àquilo que seja a tributação das pessoas físicas. No IRC, o grande presente que este orçamento tem é o de, para pequenas e médias empresas, não se subir as taxas de tributação autónoma. O que é isto, as taxas de tributação autónoma? São aquelas taxas, para algumas situações, que as empresas pagam independentemente de terem lucros ou não. O que é que este orçamento determina? Determina que, não que elas baixem para as empresas que são PMEs, é que elas não aumentem. Não vai haver aumento, vai haver manutenção. É este o ponto que ali está previsto, assim como um outro, que é o de os estabelecimentos estáveis, que são uma forma de tributação em Portugal, terem agora uma visão mais ampla e, portanto, mais investimento estrangeiro, possivelmente, que antes não tinha tributação direta entre nós, vai passar a ter. O IVA. De facto, a grande medida do IVA é o tal e-voucher. O e-voucher, eu já nem vou entrar nas questões operacionais que são muito difíceis para a sua aplicação, mas o e-voucher é um incentivo a que as pessoas façam o quê? Que vão para alojamentos, hotéis, que vão para a cultura e que vão para a restauração. Ora, eu de forma atenta ouvi o Primeiro-Ministro dizer no sábado que vamos ter que ser mais limitados em relação a idas a restaurantes. Possivelmente os museus também vão ter que sofrer algumas limitações e o alojamento não é fácil. As pessoas no passado fim de semana até nem podiam livremente andar de concelho para concelho. Portanto, numa altura em que se está a pedir às pessoas fiquem em casa, vamos dar incentivos fiscais para não ficarem em casa. Eu não percebo isto. Isto é contraditório. Estamos a falar de medidas para o próximo ano. Mas os 3 primeiros meses do próximo ano são meses de inverno. Janeiro, fevereiro, março. Não são meses de um tempo espetacular em que as pessoas possam propriamente sair ou em que possamos ter uma perspectiva de que as coisas em relação à pandemia vão estar de uma forma distinta daquelas que neste momento estão.
Mas também tenha essa noção. Quem gastar 100 euros num hotel vai poder recuperar 6. Ou quem gastar em refeições 50 euros vai poder recuperar 6,5 euros. Em espetáculos, quem gastar 30 euros recupera 2. Portanto, é disto que estamos a falar. Poderia ser interessante que o mercado imobiliário, no próximo ano, se reabilitasse um bocadinho, crescesse. Ora, o que é que nós temos? Temos medidas que só pioram a tributação a nível, por exemplo, das transações. As transações, quando agora passem a ser em relação a sociedades, ou a transmissão de ações em relação a quem tem sociedades, também pioram no plano da tributação. O investimento, por exemplo, do CIFID também não fica muito melhor. E, portanto, eu se tiver que encontrar medidas positivas do orçamento, não as encontro propriamente do lado da receita, desde aquelas que marcam. Há aquelas que são feitas todos os anos, que não são carne nem são peixe. Porquê? Porque a opção, e ela é assumida, isso eu acho bom que haja honestidade no plano do discurso político em relação a esta matéria, é assumido que aquilo que se pretende é uma alteração em relação à política de despesa. E é aí que eu tenho uma discordância. Eu preferia que a alteração orçamental fosse quanto à política de receitas. Ou, se quiserem, aquelas despesas que são crescimento de despesas de natureza social, que quem tem preocupações sociais, e estou aqui a falar, com certeza, perante pessoas, são as pessoas do PSD, que têm essas preocupações de natureza social, não negam que é relevante que se faça despesa em relação a essa matéria, mas também é necessário que haja estímulo empresarial. E aí é que eu acho que é o ponto de esquerda do orçamento. Não é na parte social, é na parte de falta de estímulo empresarial. A nossa economia vai crescer pelo crescimento das empresas. A nossa economia não vai, com certeza, crescer fundamentalmente à custa de investimento público ou à custa de apostas em obras públicas. Podem ser também relevantes, mas o grande motor vai ter que ser naturalmente empresarial. E eu gostaria muito, por exemplo, que o governo português tivesse batido para que aquele dinheiro que vem da bazuca, que chegará no próximo ano, pudesse ser utilizado para medidas de verdadeiro estímulo fiscal, por exemplo, para as empresas. Eu não vejo que isso fosse completamente incompatível. Era uma questão de ser trabalhado na altura da determinação dos programas. Nós hoje olhamos para programas orçamentais de alguns Estados, como por exemplo a Alemanha, e há claramente medidas de estímulo fiscal para o consumo e para o investimento. Podem dizer, não vamos comparar economias, pois não vamos, mas eu ouvi durante alguns anos, enquanto nós fomos campeões europeus, que tínhamos um Ronaldo das finanças. Ora, se nós tivéssemos o tal Ronaldo das finanças, nós hoje estaríamos com certeza perante uma circunstância em que se tinha feito crescer a economia e se tinha criado uma situação em que o Estado poderia apoiar as pessoas e as empresas e não tinha que estar aqui a fazer uma opção como aquela que se está a fazer neste preciso momento. E, portanto, o meu ponto crítico não é muitas vezes o de olhar mais para a esquerda ou mais para a direita em relação ao orçamento, eu gostaria que a proposta orçamental fosse outra. E acho, estou a falar num partido político, que essa é uma obrigação do espaço não socialista em Portugal. É o de demonstrar que há alternativas diferentes em relação a esta política orçamental. Vamos ver o que é que vai acontecer no orçamento. Vamos ver como é que vai ser a evolução das votações. Eu vejo, por exemplo, o PCP a fazer dezenas de propostas de alteração orçamental. Basta que haja ali um espirro em relação a partidos que um orçamento que está preso por arames
não sei o que é que vai acontecer. Isto é a pior altura para haver uma crise orçamental. Estamos numa pandemia, estamos em cima de uma presidência europeia, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República, para o ano há eleições autárquicas, mas quem fez a opção de que o orçamento fosse fechado quanto aos seus apoios, não está neste momento aqui neste webinar garantidamente, nem a assistir, digo eu, nem a falar. E, portanto, eu tenho expectativas sobre aquilo que vai suceder na discussão, na especialidade, e tenho expectativas sobre a necessidade de se apresentar uma alternativa orçamental. O Joaquim Sarmento é das pessoas que tem trabalhado nisso em Portugal e eu acho que o trabalho da oposição muito lhe tem a agradecer, com toda a sinceridade, mas o caminho não é este. Este orçamento é um bocadinho um orçamento que não é carne nem é peixe. Já se refere que vai ser necessária com grande probabilidade uma revisão orçamental e ainda nem sequer o orçamento está aprovado. E tenho pena que não seja um orçamento de verdadeiro estímulo, porque é isso que a nossa economia quereria. E nós ouvimos durante algum tempo que estávamos na fase de resiliência. Era preciso apoiar as empresas. As empresas queixam-se que as medidas de apoio, lockout, medidas que eram necessárias chegar a tempo, não chegaram. E agora, na altura do estímulo, continuamos a dizer, nós temos é que incentivar apenas uma lógica de natureza social. Eu gostava de uma coisa mais temperada em relação a este orçamento e, portanto, garantidamente que este orçamento não é o meu. Obrigado, Diogo. Carlos, é um prazer ter-te connosco. Obrigado. As tuas ideias sobre este orçamento. Agradeço o convite, cumprimento obviamente os meus colegas de painel, cumprimento também o Joaquim pelo convite e pronto, vou comentar. Eu tenho uma opinião distinta relativamente à questão do orçamento e ao orçamento. Em primeiro lugar, eu acho que nós ainda não estamos na fase da recuperação. Ou seja, eu acho que tivemos aquela fase de contenção, não é? Ainda estamos na fase de mitigação. Ou seja, nós ainda não sabemos muito bem o que é que nos vai acontecer nos próximos tempos. E isso é claro relativamente à situação de base, que é a situação da pandemia e os efeitos que aí vêm e quando é que a questão se resolve, etc. Por isso estamos no âmbito de um processo de futurologia sem qualquer base e sem qualquer rede ao nível da estrutura. O que coloca, obviamente, o exercício orçamental na esfera não do impossível, mas da mera adivinhação. E isto não é nenhuma crítica ao governo nem a ninguém, ou seja, é um facto. Não é? Mesmo os valores que a OCDE, que as instâncias internacionais nos emitem relativamente a crescimentos económicos são meros exemplos de adivinhação não científica relativamente a dados sobre os quais desconhecemos. Por isso, a questão é esta, ou seja, pela primeira vez na história, eu acho que temos aqui um exercício de orçamentação feita sem uma verdadeira base económica. E por aí também, e por essa forma também não se deve exigir muito ao governo, não é? Na perspectiva da política orçamental tradicional. Por isso, quando nós, por exemplo, criticamos que o orçamento não tem medidas para as empresas, é verdade, mas também não podemos esquecer que nunca, como nas situações do layoff simplificado, houve tanta despesa pública a favor das empresas, não é? Ou seja, porque as medidas não passam unicamente por medidas fiscais. Por isso esta questão é muito complexa em termos de análise e, sinceramente, acho que até tem havido uma grande responsabilidade política de todos os partidos na análise deste orçamento, porque, efetivamente, acho que todos entendem a linha ténue de sustentação
destas previsões. Agora, isto não significa que não possamos ser exigentes, não é? Ao nível da própria estruturação. E aquilo que eu normalmente critico, e continuo a criticar, é que continuamos numa situação claramente excepcional a funcionar como se estivéssemos no nosso modelo normal e não a fazer as alterações que nós necessitaríamos para este verdadeiro desafio geracional que estamos presentes. Reparem, uma coisa que me chateia muito são as entregas tardias do orçamento no dia do último dia, não é? Ou seja, sempre aquele número de entrega. Contra mim falo, porque eu em 2009, quando era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não é? Foi aquele episódio da PEN, ou seja... Exatamente. Acho que foi a inauguração dos atrasos orçamentais. Mas reparem, nós não podemos viver num país, em 2020, em que a concorrência internacional é tão forte e é tudo tão exigente ao nível da nossa competitividade, que o Ministério das Finanças e a Direção-Geral do Orçamento não tenham um sistema informático robusto que permita efetuar o encerramento do orçamento em condições minimamente eficientes num tempo útil. Porque o problema é sempre um problema informático. Nós não temos um sistema de informação de base orçamental, de base de contabilidade, que permita fazer um encerramento eficiente do documento. Esta é a razão dos atrasos, não é? Isso não é admissível no mundo de hoje. Nós continuamos a fazer um orçamento de Estado em 2020, utilizando tecnologia do século XIX, não é? Nomeadamente a própria metodologia orçamental. Nós temos um orçamento de caixa, nem sequer temos um sistema de accrual, de acréscimo, não é? Que é pior que o do modelo do orçamento do Marquês de Pombal, não é? Ou seja, nós utilizamos tecnologia do século XIX, que é pior que a tecnologia do século XVIII, para fazer um orçamento do século XXI para uma reforma, para uma situação de total exceção. E é isso que acho que deve ser chamada a atenção. Quer a Maria Antónia, quer o Diogo falaram das medidas que constam do orçamento. Eu acho que nós devíamos... Reparem, estas medidas estão lá só para se poder falar de alguma coisa, porque elas têm tão reduzido impacto ao nível do dia-a-dia que não vale a pena falarmos. Ou seja, quando nós falamos das retenções na fonte, não é? Nem sequer é uma matéria orçamental. Quando nós falamos das questões da tributação autónoma, é basicamente utilizar um modelo de penalização da tributação autónoma, quando a tributação autónoma já devia ser excepcional. A tributação autónoma é anómala num sistema de tributação de lucro real. Portanto, a falar de situações de pactos, de tributação simplificada de determinado tipo de despesas. A questão do reporte de prejuízo, a dedução de prejuízo é uma anedota. Portugal consegue ter duplamente o pior regime da Europa, quer em termos de timing de recuperação, quer de limitações à recuperação no ano em causa. Ou seja, em termos de competitividade fiscal, nesses 36º que a Maria Antónia referiu, dos rankings de competitividade fiscal, nós na totalidade de prejuízos somos o último. Ou seja, somos o 36º, nem somos o 33º, não é? Por isso, estas questões relacionadas com a nossa competitividade e as matérias que constam desta proposta são miudências que são basicamente atiradas para o mercado, não é? Para a discussão, para termos alguma coisa para discutir e que são, basicamente, meras amostras de uma orientação que o Governo sempre teve e que está a fazer aqui, e com a qual eu concordo. Ou seja, basicamente, o Governo, desde o início, tem apostado no princípio do estímulo da procura interna, ou seja, por muito que se possa ser criticado. Ou seja, mas tem feito, foi isso que fez nos primeiros anos do Ministro Centeno e é aquilo que está a fazer agora. Obviamente que agora está um pouco mais limitado. Porquê? Porque os recursos são mais escassos. Não é?
Mesmo quando nós falamos desta manobra das retenções na fonte, estamos a falar de miudências, não é? O Diogo agora também falou do e-voucher, dos efeitos que isso tem, não é? Não são amostras daquilo que são necessárias. Mas isso é algo que pode indiciar. O que é que eu acho que é realmente preocupante? Porque eu também estava no governo em 2008 e 2009 e também vi o filme, o início do filme depois descambou na assistência externa da Troika, não é? Eu vi a Comissão Europeia e o Conselho Europeu em 2008 e 2009 a basicamente dar instruções a Portugal para gastar, para nivelar a crise financeira. Ou seja, as orientações de aumento da despesa vieram diretamente de Bruxelas, ou seja, no sentido de conter a crise financeira. E depois viu-se o que é que aconteceu. E, de facto, aqui a grande preocupação, e há algo que é muito importante, e eu e o Diogo apresentámos um estudo da carga fiscal para a CIP aí há 3 semanas, não é? E a Presidente do Conselho de Finanças Públicas fez um discurso introdutório. Esse discurso foi um discurso magnífico de análise da situação em Portugal. E a Presidente do Conselho de Finanças Públicas aponta, e eu concordo em absoluto, que a principal questão que nós temos hoje em dia é a dívida pública. Ou seja, nós estamos de novo a resvalar para níveis de dívida pública que são preocupantes. Atenção, não é culpa de ninguém, é um facto. Ou seja, é algo com que temos que lidar. Mas temos que lidar. Não podemos dizer que isso é uma fatalidade. Como agravante, é que nós estamos com um aumento da dívida pública ao mesmo tempo que todos os outros países do mundo. Ou seja, esta é a experiência, é uma primeira experiência. Mesmo numa situação de guerra, não é? Há os Estados que estão em guerra, efetivamente, mesmo na situação de uma guerra mundial, afeta-se a economia, mas não são todos os Estados que são afetados de uma forma simétrica. Nós aqui temos efetivamente uma simetria global de uma crise que vai gerar, obviamente, o aumento da dívida pública a nível global. E a minha grande pergunta é, onde é que está o dinheiro que vai pagar isto? Ou seja, eu sei quem é que vai pagar a médio e longo prazo. Somos todos nós. Isso é uma fatalidade, faz parte das regras do jogo, não é? Mas eu não sei quem é que o vai pagar no curto prazo. E, obviamente, quando isto passar, porque vai passar, não é? Vai ter que haver aqui um jogo de prioritização no sentido de aplicação de capitais por quem os tem. E Portugal, se calhar, não está nas melhores situações para beneficiar dessa confiança dos mercados. Ou seja, nós estamos exatamente na mesma situação que estávamos em 2008, 2009, 2010, 2011, não é? Em termos de valor de dívida pública total, estamos um pouco melhor porque, efetivamente, a União Europeia, a zona euro está mais preparada para esta situação, mas nunca podemos pensar que a ajuda virá de fora, como nós já vimos com a bazuca e com os países austeros, não é? Os países do norte da Europa, não é? Por isso, nós temos efetivamente e muito rapidamente que fazer as reformas necessárias para tratar de forma diferente uma situação diferente. O Diogo falou que a sua preocupação seria a reforma do lado da receita, a reforma fiscal. Eu discordo. Eu acho que a principal reforma que nós temos é do lado da despesa. Ou seja, é como eu vos disse ainda há pouco. A reforma da despesa é crítica e a reforma da despesa de uma forma transversal. Eu não posso continuar a gerir um país no século XXI usando um sistema de caixa, em que o sistema das cativações é um modelo sui generis de gerir a despesa do Estado. Um sistema de cativações é um sistema de desresponsabilização por parte do decisor. Basicamente, diz que o melhor decisor financeiro, o melhor administrador, é aquele que gasta menos do que aquilo que estava dotado, não é? Para que o Estado possa fazer uma aparente boa gestão, não gastando aquilo que devia ter gasto.
Agora a questão é esta. E o que é que devia ser fornecido? E a criação de valor? Qual é o incentivo que eu tenho a que o Estado crie valor? Porque, efetivamente, o grande desafio, quando nós temos uma dívida pública com o valor que nós vamos ter, o grande desafio é o crescimento económico. Eu não posso fazer com que o crescimento económico seja unicamente feito à custa do setor privado. Eu tenho o setor público que tem necessariamente de contribuir também para este crescimento económico. Esta parceria alargada tem que ser resolvida. Eu tenho que dar incentivo a cada um dos agentes da administração pública a criar valor. Eu não posso ter uma situação em que o Pinhal de Leiria arde por completo. E isso é vantajoso em sede de finanças públicas porque não tenho os custos da despesa de manutenção porque o Pinhal ardeu. É totalmente irrelevante, em termos de finanças públicas, a perda dos valores do ativo. Porquê? Porque eu nem sequer sei qual é o balanço do Estado. Eu não tenho um balanço do Estado, eu não sei qual é o valor. Eu tenho os imóveis todos do Estado a cair e isso é irrelevante em termos de finanças públicas. Não há qualquer incentivo para os reabilitar. Ou seja, nesta perspectiva, o meu problema com o orçamento não tem a ver com o orçamento de 2021, nem do 2020, nem do 2019. Está com o próprio sistema de construção orçamental que nós temos. Como eu disse, que é de base napoleónica, que foi uma regressão face ao modelo de um próprio Marquês de Pombal e que nós continuamos a aplicá-lo integralmente com sistemas informáticos dos inícios do próprio século XX. Como é que nós podemos enfrentar uma crise da modernidade, uma crise geracional, com a tecnologia obsoleta ao nível do setor público? Questão da dívida pública. Obviamente, reparem, se todos nós fôssemos julgados com base na dívida bancária que nós temos para a aquisição da nossa casa e a casa, o valor colateral da casa não fosse considerado, nós estávamos liminarmente falidos. Sempre. Ou seja, se eu for analisar só o passivo financeiro que existe e que nas balanças do Estado corresponde a cerca de 33%, 35% do total do balanço, se eu for só julgado com base nesse passivo financeiro, eu na prática estou a esquecer 2/3 do balanço. Obviamente que o passivo financeiro está lá e vai ter que ser pago. Mas onde eu posso criar valor é no lado do ativo. E o ativo, eu não sei qual é o ativo. Não sei qual é o ativo não financeiro e o ativo financeiro do Estado. Não sei. Eu se for investidor externo, não é? Eu vou ter que ter uma base para emprestar a Portugal para pagar esta dívida pública. Se eu não tiver esta informação, se eu não tiver um cadastro do Estado, se eu não tiver um balanço consolidado do Estado, eu não consigo fazer o meu juízo. E depois falamos da questão da especulação, não é? Eu já estou a antecipar a coisa. A culpa da especulação é a informação simétrica, mas quem é que tem que dar informação ao mercado? É o devedor ou é o credor? É o devedor. Sempre que se diz que há especulação na dívida, a culpa é do Estado emitente, que não dá ao mercado informação suficiente sobre aquilo que está presente. Por isso, quando nós falamos aqui do orçamento, e quando falamos da questão, por exemplo, uma coisa que eu critico, o orçamento prevê um volume de investimento superior a 20% do ano passado, não é? Obviamente que sim, está lá. Mas porquê? Reparem, mas porquê? Se eu utilizar o sistema das cativações, onde é que eu vou cativar? Obviamente, o investimento passa a ser o meu saco azul, não é? Ou seja, onde eu posso, saco azul no bom sentido, onde eu vou cativar mais facilmente para garantir a execução orçamental. Ou seja, nós não podemos continuar a gerir como sempre fizemos, exatamente da mesma forma como fazíamos nos anos 80, exatamente da forma como fazíamos em 1900. Quando os desafios que se colocam ao nível da criação de valor e da modernização da gestão pública são estes. Se nós queremos sair daqui, temos que começar a fazer coisas de forma diferente, não é? Porque temos uma situação totalmente diferente. Quem usa a metodologia igual para problemas diferentes está necessariamente condenado ao fracasso. Por isso, a minha principal crítica deste orçamento não é o orçamento 2021, é o que está subjacente à construção do próprio orçamento e que ninguém critica. Ou seja, e o que é curioso?
é que a lei já está adaptada. Desde a reforma da lei de enquadramento do orçamento de 2015 e 2016, existe um sistema que é um dos mais avançados da Europa, com o Eurostat a financiar os nossos projetos de charneira. Em Portugal tinha um projeto de evolução que era aplaudido pela própria Comissão Europeia, mas depois ninguém o aplica. SNCAP, Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública, há quantos anos é que é adiado? E quando é que não é aplicado? Quando eu era secretário de Estado, o SNC para as empresas privadas foi aplicado one shot num ano. O que é mais difícil? É aplicar o SNC em todo o setor privado de Portugal ou o SNCAP do setor público? Reparem, como é que eu posso gerir se nem sequer existem contabilistas e pessoas capacitadas de fazer a administração financeira nos organismos do Estado? Não temos porque não há formação. Até e os contabilistas certificados? Quem consegue gerir o SNC, as contas do SNCAP são uma mera adaptação. Obviamente que existem recursos. Como é que nós conseguimos ultrapassar estas circunstâncias se não começarmos a fazer as coisas da forma certa? E o facto é que sabemos, a lei existe, a vontade existe, mas nós não fazemos nada. E continuamos a discutir o quê? Retenções na fonte, que nem sequer são questões orçamentais, as questões da tributação autónoma, os e-vouchers, que eu, sinceramente, eu ainda não percebi como é que vão ser aplicados, como é que o sistema vai ser aplicado, e já me esforcei, mas depois à segunda tentativa já me cansei-me, não é? E desisti. E não discutimos as questões básicas. A grande questão é a seguinte: como é que nós vamos pagar a dívida pública que está a ser gerada, que vai concorrer diretamente com a dívida pública de todos os outros países a nível global? O que é que nós vamos oferecer de forma diferente aos investidores para que eles escolham a nossa dívida e não a dívida dos restantes? Obviamente que isto só com um mecanismo de finanças públicas seja credível. Tal como uma empresa. Uma empresa, quando vai ao mercado emitir dívida privada, tem que provar que tem os mecanismos e que tem a sua solubilidade e que tem todo o sistema de preparação e de compliance para o efeito. E nós não discutimos isto. Muito bem, Carlos, muito obrigado. Eu antecipo que o Diogo quereria responder ao Carlos. Eu acho que ele talvez consiga na questão que lhe vou colocar. Não vou cometer a maldade de pedir-lhe para ele comentar as afirmações do Ministro da Economia, segundo as quais ele referiu que discorda que seja por via fiscal a melhor forma de ajudar as empresas este ano e no próximo, e acrescentou que estas medidas não seriam eficazes porque as empresas não vão ter lucro. Eu não vou cometer a maldade de pedir para comentar esta afirmação, mas vou-lhe perguntar se entende que ainda é relevante a qualificação do orçamento como sendo de esquerda ou de direita, um orçamento, e em caso afirmativo, se acha que este é o orçamento mais à esquerda dos últimos tempos. Ora bem, essa questão do orçamento de esquerda ou de direita tem sempre muito que se diga, não é? Porque, como eu referi, as partes sociais eu acho que são aceites por todas as pessoas que tenham essa sensibilidade social. Agora, já depois, o esquecimento da vertente económica é que não é aceitável. E aí eu acredito que seja uma vertente de esquerda no sentido de uma vertente não reformista, uma vertente um bocadinho mais panfletária, que também está presente neste orçamento. Este orçamento tem um bocadinho uma faceta de, não levem mal esta expressão, de feira da ladra, isto é, de dar para ter umas medidas que uns podem apontar, fui eu sempre falei nisto e portanto sou eu agora que sou o grande responsável por esta medida. Ainda não encontrei o responsável pelo e-voucher, mas se calhar ele lá aparecerá a certa altura a dizer quem é. Eu esse ainda não o encontrei. Eu ouvi o discurso, eu não tenho medo da pergunta, nem é uma maldade, até se calhar é uma bondade.
Porquê? Eu respeito muito o ministro Vieira da Silva. Tive, quando ele apareceu, uma grande esperança sobre aquilo que seria a política económica deste governo. É um advogado relacionado com as empresas, competente, tecnicamente considerado, rigoroso, mas com toda a sinceridade eu ia a guiar quando ouvi aquele discurso. E tive por momentos entre o dar uma travadela a fundo ou virar o carro, porque eu sentia que alguém ia completamente descontrolado no discurso. Caso seja virar à direita, não é? Porquê? Porquê que ia descontrolado? Eu não compreendo que o Ministro da Economia venha dizer não são precisas medidas para a economia. Quando nós temos as previsões que temos relativamente ao nosso crescimento económico. Portugal tem um problema muito grave de crescimento económico para os próximos tempos, de recuperação em relação a esta crise, porque desde logo aquele que é o seu principal mercado, que é a Espanha, vai demorar a poder acelerar. Ou não vai acelerar como nós precisaríamos que acelerasse para podermos ter um crescimento que fosse um crescimento muito óbvio. E o ministro diz, não é preciso apoiar as empresas que elas não vão dar lucro e, portanto, não vão ter impostos. Realmente, isto estaria certo. Empresas que não dão lucro, nós não teríamos aumento de IRC, mas não deixa de ser curioso olhar para os documentos do Ministério das Finanças que, na comparação daquilo que é a previsão de cobrança de IRC no orçamento suplementar, que estaria nos 4.813.000, cresce para 2021. Portanto, isto tudo seria verdade se não houvesse crescimento da cobrança de receita prevista para o próximo ano no IRC. Cresce para 5,1 mil milhões. Pois, e quer dizer, e não é muito aceitável perante isso vir-se dizer, não são precisas medidas de estímulo fiscal. Eu acho que até se deveria utilizar o tal programa, a bazuca que aí vem, se não há margem para essas medidas, para se criar através da bazuca a margem para as medidas fiscais. Eu aceito que o investimento público também vai ter um papel, até porque o investimento público tem depois uma consequência, também atua sobre empresas. As empresas, se há obras públicas, vai ser preciso quem as construa, e são empresas, sim senhora. Agora, não nos ficamos por aí, nem ficamos a pensar que o grande investimento de obras públicas que o país precisa é o Montijo. O Montijo, se calhar, também tem bases políticas para ser uma opção. Ou que o grande crescimento de obras públicas é voltarmos agora ao TGV de uma hora, eu já não sei se é um quarto, se é 25 minutos, se é uma hora e meia, entre Porto e Lisboa. Porque já agora, se o TGV faz Porto-Lisboa em uma hora e meia, garantidamente não vai parar em Coimbra. Muito menos vai parar em Aveiro. Vai fazer a viagem direta. Portanto, tudo isto são coisas, eu não percebo qual é o planeamento também que existe no nosso país em relação àquelas que são as grandes apostas a fazer. Eu preferia muito mais que se tivesse um saco em que se pegasse nos 200 milhões da medida das retenções na fonte, nos milhões da medida do e-voucher, dos milhões das medidas que se vão fazer em relação ao imobiliário. Uma outra coisa espantosa que está prevista neste orçamento é o aumento enorme dos outros. Os outros são uma coisa fantástica. No orçamento suplementar para 2020 estava previsto 271 milhões e 80 e agora passa para 884. É que tudo isto poderiam ser medidas de estímulo à economia, sem falar no extraordinário movimento das contribuições extraordinárias que vieram com a Troika, eram para ser apenas com a Troika, mas que ficaram com uma coisa muito simples. Porque se me puserem uma câmara de televisão à frente e eu disser, vou tributar mais o setor farmacêutico, que eles ganham imenso dinheiro, os malandros dos bancos, os malandros de não sei quanto mundo empresarial, eu tenho muita gente a aplaudir-me. Agora, será que isso é bom para a economia? Será que isso é bom para o crescimento da economia? Porque os bancos, as farmacêuticas, as grandes empresas empregam muita gente. E eu tenho pena que este discurso em Portugal seja um discurso tantas vezes esquecido. E é esse que eu acho que é o discurso alternativo em relação
àquilo que são as propostas do Partido Socialista. E acho que há todas as condições de natureza política para se centrar no plano económico. A divisão entre aqueles que estão no governo e aqueles que estão fora do governo quanto a esta matéria. Já agora, e sobre o layoff. O layoff foi apresentado com grande pompa e circunstância. Eu já nem sei quantas alterações é que houve em relação ao regime do layoff. Mas já vamos a imensas. E depois já era quase o layoff 2.0. E era o layoff simplificado. E era o layoff complicado. E era o layoff qualquer coisa. O facto é que se continua a ouvir dizer por parte de empresários que o dinheiro não lhes chega. Eu não compreendo isto, palavra de honra. E este é um ponto que não pode suceder no nosso país. Faça-se a comparação com aquelas que são as medidas. Por exemplo, da Alemanha. A Alemanha, no ano passado, baixou o IVA. Baixou o IVA. E assim estimulou o quê? O consumo, como é óbvio. Se queriam estimular o consumo, se a hipótese é tanto o consumo, então que pegassem lá todas aquelas migalhas que andam a darem não sei quantas medidas, para um dizer que apropôs, o outro dizer que apropôs e estar uma aprovação, e fazer uma medida que fosse estrutural. Isto não é assim porquê? Por causa de opções de natureza política, isto tem que se dizer, da forma de aprovar este orçamento. Este é o orçamento com a maioria mais instável de aprovação que eu me lembro dos últimos tempos. Nós já tivemos um que foi conhecido, dois que foram conhecidos como os orçamentos limianos, mas nós sabíamos em quem estava nas mãos o poder da aprovação. Era um deputado em concreto. Agora temos PCP, temos PEV, temos PAN, temos as independentes e todos com vontades diferentes. Isto tira total coerência a uma política orçamental. Isto dá para gerir, mas não dá para gerir muito tempo, também eu devo dizer. E vamos ver o que é que sucede na especialidade. Mas este orçamento é frágil e frágil será a discussão do próximo, muito mais. Tudo isto se calhar aconteceu cedo demais, diria, mas cá estaremos também para, se tudo correr bem, podermos conversar um bocadinho sobre aquilo que pode suceder em relação a futuros instrumentos orçamentais. Agora, pães sem sal, sinceramente, não dá. Para discutirmos isso, fica já marcado com os três um novo webinar. Maria Antónia, eu ia apelar à sua experiência profissional. O Conselho Estratégico Nacional do PSD apresentou no seu programa estratégico uma proposta de criação de incentivos fiscais para para incrementar as fusões e aquisições de PMEs. Na sua opinião, estas medidas de natureza fiscal são importantes para o aumento da competitividade económica e para o redimensionamento das empresas? Olha, João, são muito importantes, realmente. Uma coisa, e muito importantes sempre, neste momento em concreto, eu acho particularmente importantes, porque não sei se há noção de todas as pessoas relativamente a isso, mas há fatores, neste momento, bastante concretos que levam a pensar que a recuperação económica desta crise em concreto poderá passar muito mais pelo M&A, não é? Pelas transações, do que, por exemplo, na crise de 2008, 2009. Enquanto que nessa crise, se calhar pela sua própria natureza de base, ser financeira, não havia, eu lembro perfeitamente, quer dizer, os investidores com que trabalho, nacionais e internacionais, muitos internacionais também, não havia efetivamente na altura dinheiro para investir. Eles não tinham como. Hoje, neste momento, é completamente o contrário. Neste momento, em alguns casos, temos situações em que há efetivamente dinheiro que tem que ser investido, os fundos têm que ser investidos num determinado prazo, e há aliás, em Portugal, neste verão, nós tivemos imensas transações, porque há um prazo, não é? Portanto, há necessidade de investir. Agora, portanto, essas medidas de fomentar o investimento em Portugal, quer dizer, até o interno, não só dos investidores estrangeiros, mas também do investimento interno, sendo sempre fundamental, neste momento eu acho que são
exponencialmente fundamentais, porque o próprio contexto também ajuda a que isso seja efetivamente relevante. Em termos de fusões e da questão que me colocava, do dimensionamento das nossas empresas, eu acho que isso é uma questão extremamente importante. Nós temos que ter noção de que, obviamente, o nosso mercado nacional é pequeno, o nosso mercado interno é um mercado pequeno, portanto, como eu dizia, tudo que sejam políticas de dinamização e de aumento da dimensão das nossas empresas é podermos ir atrás daquele que é o mercado com que sonhamos, não é? O mercado pode ser do tamanho da nossa ambição, mas para isso é efetivamente necessário ganharmos dimensão, porque se nós olharmos, quer dizer, eu não tenho de cor a porcentagem, mas a porcentagem de micro e pequenas empresas em Portugal é absolutamente avassaladora e, portanto, por essa perspectiva, eu acho que são todos os instrumentos que se possam usar, fiscais e outros, no sentido de fomentar os build-ups, portanto, o redimensionamento das nossas empresas, eu acho que são fundamentais. Pensando do ponto de vista fiscal, e não querendo só dizer um lamiré numa pergunta que não me fizeram, eu concordo com o Diogo e que, quer dizer, dificilmente se consegue conceber que a política fiscal não pudesse, neste momento, ser útil às empresas, não é? Quer dizer, nós podemos dizer que Portugal não tem condições de, neste momento, é que se calhar temos de ser realistas. O que podemos dizer é que Portugal, neste momento, na situação em que nos colocamos, não temos condições de ter uma política fiscal mais amiga, mesmo nesta fase da mitigação, porque a verdade, estamos em fase de mitigação, mas perguntarmos às empresas, por exemplo, perguntarmos aos restaurantes, eles vão dizer, eu preferia todos os dias da semana que me descessem a taxa do IVA do que do e-voucher, que nem sei se e como é que vai funcionar. Muitos países estão a usar a descida da taxa do IVA, não é? Portanto, aliás, muitos países estão a usar pacotes fiscais que passam por descer todos os impostos e mais alguns, incluindo, e que será com especial incidência nos setores mais afetados e nas pequenas empresas, que cada um tem a sua dimensão de pequeno, mas enfim. Mas portanto, era perfeitamente possível nós utilizarmos medidas de política fiscal e medidas muito simples para ajudar as empresas com a sua tesouraria e que são fiscais e que não passavam necessariamente pelo financiamento, porque as empresas queixam-se todas, quer dizer, o layoff é complexo, complicado, o dinheiro não chega, a ajuda na obtenção de financiamento bancário é efetivamente financiamento que um dia vamos ter que pagar. E se pensarmos que o ano de 21, enfim, as perspectivas em alguns casos podem ser limitadas dependendo daquilo que vai acontecer, eu acho que têm muita razão para estarem preocupados, não é? Enfim, acho que podíamos ir por aí. Em relação aos investidores propriamente ditos, acho que há, como eu dizia se calhar na outra intervenção, a política fiscal, duas coisas, a política fiscal de um país e a estabilidade da política fiscal de um país são absolutamente essenciais para captar investimento. E nós em Portugal, eu acho que temos dois problemas. Eu lembro-me ao longo da minha carreira, tenho algumas histórias catastróficas em termos de captação de investimento. Lembro perfeitamente de um ano em que se aumentou assim de um dia para o outro a taxa do IVA, tínhamos uns investidores a quererem, e quando eles aumentam no continente, aumentam na Ilha da Madeira, e tínhamos uns clientes a quererem se instalar na Ilha da Madeira e que se assustaram, não pelo valor que era quase irrisório do que iriam pagar mais de IVA, que foi uma subida de 1%, mas porque não entendiam como é que de um dia para o outro as medidas podiam mudar dessa forma, sem pré-aviso e sem qualquer tipo de... Hoje em dia acho que continuamos um bocadinho na mesma. Por exemplo, este tema, dou 2 exemplos. O tema de que falei dos prejuízos fiscais, quer dizer, não tem explicação, nós costumamos contar isto aos clientes a título de piada, não é? Uma piada fiscal é a explicação, a tentativa de explicação. Como é que posso utilizar os prejuízos fiscais? Olha, depende de que ano é que são. Depois, dependendo do ano, eu vou-lhe dizer quantos anos são e também que limitações é que tem. E, portanto, este tipo de situações são muito preocupantes para os investidores. Nós vemos, se nós pensarmos muitas vezes nas reações que temos em bolsa, etc., os investidores são muito sensíveis, às vezes até têm reações que não têm explicação. Portanto, também são sensíveis à política fiscal. A outra questão, e há várias questões, por exemplo, eu tinha vários clientes que já investiram várias vezes em Portugal e que estavam absolutamente convencidos, eu fui avisando que não é bem assim, que a nossa taxa de IRC, como estava previsto, ia continuar a descer, não é? Portanto, isso também não aconteceu e foi uma medida que ficou parada no tempo. E, portanto,
Outra coisa, por exemplo, uma coisa que é importante neste orçamento, que está aí a passar um bocadinho, se calhar não falamos aqui porque é muito específico, aliás, alguém mencionou, eu acho que foi o Diogo, que é a alteração que está prevista para os fundos CIFID. Nós chamamos fundos CIFID. Foi o Diogo. Foi o Diogo, não é? Pronto. Aquilo parece-me, está a passar en passant, exceto para o conjunto de investidores que quando saiu, não foi quando saiu, por acaso foi uns anos a seguir, mas quando a lei criou estes fundos específicos para a inovação e desenvolvimento, houve alguns investidores que decidiram, uns criar os fundos e os outros investir nos fundos. A alteração que está prevista, eu não vou entrar muito em detalhes, mas altera completamente as regras do jogo. Eu tenho investidores a dizer isto põe completamente em questão a existência e a continuidade do fundo. Este tipo de situação, quer dizer, a falta de estabilidade às vezes nos regimes que se criam, por mais bem intencionadas que às vezes sejam as tentativas de moralização dos sistemas, também são, enfim, são absolutamente perniciosas para a captação de investimento e de investidores. Neste momento, o que é que era útil? Eu acho que era útil uma coisa que se calhar não podemos fazer. Era útil pensarmos que, apesar de estarmos em mitigação, neste momento os investidores de todo o mundo estão a tomar decisões. E eles vão decidir entre nós, a Estónia, não é? A Polónia, a Alemanha. Pois. E é neste momento que vão decidir. Portanto, se calhar não podemos... O Carlos dizia isso, mas eu discordo um pouco. Eu acho que não devíamos estar neste momento a gerir só a mitigação e dizer, bem, não podemos fazer muito, porque eu acho que neste momento há decisões a tomar e o futuro decide-se agora, não vamos ter tempo, enfim, se não podemos, não podemos, mas não vamos ter tempo indefinido para tomar este tipo de decisões mais estratégicas. Muito obrigado, Maria Antónia. Carlos, eu voltava a ti. No momento em que está a decorrer o processo de revisão dos valores patrimoniais tributários dos rústicos, dos prédios rústicos, como é que fica a revisão, a reforma do Código do IMI? Obrigado por essa pergunta, que sabes que é uma pergunta eu sei disso. Só uma... Aliás, e não combinámos isto antes, hein? Tu bem sabes que maturaste uma série de tempo na fiscalidade verde. Carlos, peço que não sejas tão... que sejas mais contido em termos de tempo. Bem, pronto, só tentar aqui fazer alguma explicação relativamente àquilo que a Maria Antónia disse. Eu não disse que não se devia fazer nada. Eu disse que há pouco a fazer em termos conjunturais e o que há a fazer é show-off, não é? Para se dizer que se faz uma coisa, há tudo para fazer em termos estruturais. O que eu não gosto é que se discutam só temas conjunturais e se esqueça a estrutura. Eu não quero discutir a árvore, eu quero discutir a floresta. Ou seja, em termos concretos. Eu não quero discutir este orçamento, que é para mim um orçamento, um para-orçamento, não é? Ou um proto-orçamento. Porque a sua base económica é completamente movediça, por culpa de ninguém, atenção, não estou a criticar ninguém, mas gostava de que houvesse um esforço na alteração das estruturas financeiras do Estado. Era isso que eu quero. E a pergunta que o João fez agora é um caso, ou seja, a tributação dos rústicos, não é? Em termos de IMI. É? Toda a gente sabe, reparem, isto passa pela coisa mais ridícula da história, que eu estava a evitar falar, mas que o Diogo está farto de me ouvir e toda a gente. Cadastro territorial. Cadastro territorial. A função básica do Estado é garantir o direito da propriedade. Por isso, era suposto haver um cadastro territorial. Todos os países do mundo têm um cadastro territorial. Portugal não tem um cadastro. Quando se diz temos que fazer política florestal, política fundiária, política agrícola, etc., temos que melhorar a nossa propriedade, ninguém sabe quem é que é a propriedade. Ninguém acima da albergaria dos 12. Como é que um país em 2020, no século XXI, não tem um cadastro territorial? Se eu não tenho um cadastro territorial, obviamente que não vou gerir os meus recursos. O meu principal ativo é o território, que é a base de tudo, que é a infraestrutura. Eu continuo incapaz Portugal continua incapaz de constituir o seu cadastro territorial. Isto é o grau zero, não é? Eu posso ter a melhor legislação fiscal do mundo, não é? Se eu não souber quem é que são os contribuintes, não serve nada. Zero. Não é?
Mas continuamos a falar da conjuntura e esquecemos a estrutura, que é o nosso problema. Relativamente à questão do IMI, a questão do IMI é isso que tu referiste, são exemplos clássicos de que é essencial uma alteração do modelo estrutural de tributação. Nos rústicos, eu não posso tributar os prédios produtivos e não tributar os que não são produtivos, ou os que estão abandonados. Eu tenho que tributar os que estão em abandono e incentivar aqueles que estão a produzir. Se eu tiver um prédio em produção, um prédio rústico em produção, a gerar um rendimento, nos termos do IMI eu vou tributá-lo. Não. O que eu tenho que tributar é efetivamente aquele que está abandonado, para obrigar, obviamente, à sua disponibilidade para produção. Por isso, a questão tu dizes, tudo bem, é verdade. Então, vamos identificar os prédios. Cai tudo, não temos cadastro, eu não consigo identificar o contribuinte, então tudo bem. Obviamente que a iniciativa que agora está em curso é dos 20 hectares. Ou seja, superiores a 20 hectares. É um começo. É um começo. Mas eu tenho que garantir, efetivamente, que existem as metodologias próprias para quem, efetivamente, tem o prédio, não tem condições de o produzir, mas que o coloca à disposição de quem possa produzir e, assim, ficar isento de pagar o imposto. Ou seja, eu não posso ter um sistema acumulativo em que tenho uma tributação em imposto sobre rendimento e uma tributação em IMI num prédio rústico assente sobre o valor de capitalização, o valor de rendimento que lhe retiro. Ou seja, eu concordo com o modelo de reforma do IMI rústico, desde que se garanta que de quem produz não paga mais, só paga quem não o produz e não disponibilize o prédio. Relativamente aos urbanos, nas questões políticas, o IMI tem sido um alvo dramático. Porquê? Porque se chega à conclusão que é preciso tributar o capital e depois o único capital que não pode fugir é o património imobiliário e depois o património imobiliário é supercarregado. Aliás, já os liberais do século XIX, os saxónicos, diziam isto. No fim, os únicos que não fogem são os trabalhadores dependentes e o imobiliário. Obviamente que o Estado de Leviatão vai abusar e vai subtributá-los. Então é preciso uma proteção constitucional contra esta sobretributação. O Portugal do século XXI é o exemplo clássico acabado das críticas que existiam no século XIX ao nível da tributação. Obviamente que aqui temos que assumir uma coisa. Obviamente que o IMI não pode ser um imposto urbano diferente do rústico. São coisas diferentes, atenção, apesar de terem o mesmo nome. Não pode ser visto como um imposto sobre o capital, em que o limite é o confisco. E já vimos com decisões do Tribunal Constitucional em Portugal que tributações de 70%, quando foi a questão da sobretaxa sobre as pensões, não são consideradas confiscatórias. Ao contrário, por exemplo, do Tribunal Constitucional Alemão, que a partir de 50 diz que é confiscatório. No IMI urbano eu tenho que ter uma determinada lógica. E a lógica aqui passa por transformar o IMI urbano num imposto condominial. Ou seja, o contribuinte tem que saber onde é que as suas receitas são utilizadas. Iluminação, jardins, segurança, etc. O município tem que apresentar a sua conta no final do ano e o contribuinte decide. Assim, se calhar, já não exige 3 piscinas ao município, exige que o município tenha só uma, quando souber qual é a conta que tem de pagar. Ou seja, isto é uma alteração simples, é uma mera exemplificação, mas é uma alteração estrutural do modelo, do edifício de finanças, da correlação entre a despesa e a receita. E eu acho que isto é que é o elemento central. Nós temos que correlacionar a despesa com a receita, no sentido da realização de uma decisão financeira mais eficiente e mais justa. Porque no final, nós estamos aqui com uma situação também de reestruturação integral do Estado. O Estado está em crise. Porquê? Porque com a digitalização temos a desintermediação. O Estado é o intermediário por definição. Ou seja, o Estado sob o ataque. Nós dizemos, o Estado existe para quê? Para fornecer bens públicos, não é? As estradas, educação, saúde, falhas de mercado. Não, já não são. O mercado pode nos fornecer isso tudo. O Estado existe é para 2 coisas. Para garantir a igualdade e a redistribuição, o valor social, ou seja, no sentido de garantir que todos possam ter acesso em condições satisfatórias aos bens essenciais, e para isso precisa de redistribuição, como é evidente. Aqui a redistribuição é eficiente, supera se virar clivagens sociais e rupturas, ou assimetrias territoriais, não é isso que nós pretendemos, não é? E a outra é a situação sobre a qual ele está a ser julgado agora, mitigação de risco, gestão de risco. Quando for a questão dos incêndios,
e morreram aquelas pessoas todas, tivemos uma sensação de falha de Estado. Pois, porque quando o Estado mais nada faz, aquilo que lhe é exigido é a mitigação do risco. Na questão dos incêndios isso foi relevante. Nesta história do Covid, é o segundo caso. Obviamente que o Estado tem pouco, mas tem que mitigar, e estamos a exigir isso. Obviamente que isto implica o quê? Uma reestruturação integral do modelo de funcionamento do Estado. Eu não posso ter, de novo, o Estado verticalmente organizado de uma forma hierárquica, tal como existia para funções do século XIX, numa situação clara do século XXI. Quando nós falamos agora das dificuldades do próprio sistema de saúde se organizar para a questão do Covid, é a falha deste modelo de matricial de articulação, que resulta do quê? Resulta, em grande medida, da fragilidade do sistema de infraestrutura financeira que está subjacente. E este modelo, esta falta de flexibilidade ao nível da definição das funções. Continuamos num modelo orgânico quando devíamos ter um modelo funcional. Ou seja, isto resulta do quê? Resulta precisamente do modelo, e aqui, Maria Antónia, peço desculpa se não me fiz bem entender, a questão não está na conjuntura. Na conjuntura pouco se pode fazer. Eu não vou perder tempo a discutir conjuntura quando o grande problema do nosso país é a vertente estrutural. E na vertente estrutural não vejo ninguém a tocar. Nós não continuamos a tocar, continuamos na mesma. Ou seja, continuamos com uma crise completamente devastadora, com uma questão completamente de ruptura, e continuamos, na prática, a adotar as mesmas soluções que sempre adotámos à espera que apareça um milagre que nos vá salvar de forma miraculosa. É sempre interessante termos aqui diferentes opiniões. Eu agora começaria por uma ronda final e faria a mesma pergunta, a mesma questão aos três, sobre uma medida de natureza fiscal que não esteja na proposta de lei do Orçamento de Estado e que, na vossa opinião, faria sentido que estivesse. Maria Antónia. João, fazia sentido, eu agora vou falar assim desprendida de limitações, não é? Portanto, eu acho que uma muito simples de curto prazo, que ajudava no curto prazo, mas que já devia estar lá há muito tempo, é uma coisa tão simples quanto uma conta corrente de impostos. É uma coisa que me irrita profundamente, ver muitas vezes as empresas aflitas para pagar os impostos, um determinado imposto, e com o Estado, enfim, a não reembolsar. Portanto, uma conta corrente é uma coisa absolutamente civilizada. Pronto, isso era uma medida que podia ser útil no curto prazo, mas também devia ficar para sempre. E uma medida mais estrutural, sou defensora, fui defensora, desde que surgiu essa hipótese de uma forma mais clara enfim, na altura da reforma fiscal, com a descida da taxa do IRC. Eu acho que nós conseguíamos fazer a diferença em termos de competitividade através da descida da taxa do IRC, e contas bem feitas, as vantagens superariam a eventual desvantagem de uma perda de receita. Como se verificou na redução do IRC, em que a receita do imposto subiu, mesmo com a taxa a baixar. Diogo. Tem o som, não estamos a ouvi-lo. Já está. Pedir assim uma medida é sempre assim uma pergunta complicada. Eu vou fazer assim um pequeno passo atrás para também ganhar tempo para a medida. Só dar aqui 2 ou 3 notas que têm a ver com comentários que foram aqui feitos. Um que tem a ver com a matéria da estabilidade fiscal. Eu ouço sempre esta matéria da estabilidade fiscal. Havia tempos em que dava exemplos aos meus alunos de direito fiscal dizendo que era um bom exercício para os meus filhos cortarem aqueles papeizinhos que vinham no Diário da República, isto era uma coisa relativamente antiga, e depois colarem nos códigos fiscais, e nós andávamos com os códigos fiscais enormes, sempre com as constantes alterações. Mas eu devo dizer, por exemplo, que o sistema fiscal dos Estados Unidos, já agora que falamos dos Estados Unidos, está cheio de alterações todos os anos, mas são alterações favoráveis às empresas e aos cidadãos. Se vierem dessas, eu não me importo nada da instabilidade. Se vier aí um conjunto grande de instabilidade, muito favorável aos contribuintes, venha ela. E, portanto, eu sobre a conversa da estabilidade e instabilidade, eu tenho sempre assim um cuidado, mas é uma coisa que é muito assumida pelas pessoas. Vamos manter isto muito estável. Este orçamento é um orçamento muito estávelzinho. Se calhar até o campeão da estabilidade.
E o que é? Olha, na boa expressão, até do Dr. Rui Rio, é um strogonoff, não é? Se passarmos para a sobremesa, é uma salada de frutas. Tem lá muitas, não é? Tem lá muitas coisinhas pequeninas, mas vale de pouco, com toda a sinceridade. Devo dizer, eu acho que é um orçamento que tem dias, ou que tem autores. Cada um pode dizer que é autor de um bocadinho do orçamento. Todos eles à esquerda, mas todos eles podem dizer que são autores do orçamento. Felizmente parece que o PAN perdeu a ideia peregrina de querer taxar mais as máscaras que agora têm que ser utilizadas por altura do Covid. Eu olho para este orçamento e tenho muita pena que não haja qualquer medida em relação à justiça tributária, não haja qualquer medida em relação às contribuições setoriais, tem imensas omissões. E eu, para não ir para uma medida geral de tributação do IRC, devo dizer uma coisa: se eu fosse socialista, baixava o IVA. Agora, não sou, e portanto eu preferia que aparecessem medidas que alterassem de uma forma inovadora o Código Fiscal para o investimento e que permitissem, no plano dos benefícios fiscais, que empresas que estão em grandes dificuldades pudessem se calhar cair e voltar a aparecer de outras formas, que se incentivasse o aparecimento de iniciativa empresarial. E portanto eu tinha medidas muito relacionadas, e havia um conjunto delas, não podia ser só uma, com o investimento. Foi um prazer grande estar aqui. Espero que possamos ter sido um bom conjunto de aquecimento antes de chegarem os programas sobre as eleições americanas, e foi para mim também um prazer, ainda por cima em dia de 3-0 no Estádio de Dragão. 3-0 é agora o resultado da moda na cidade do Porto, e portanto queria dizer a todos que foi um grande prazer. O prazer foi nosso, Diogo. O prazer foi nosso. Carlos, uma resposta curta para uma medida que entendas que devesse estar no orçamento. Bem, já falaste disso, que era a reforma do IMI e do sabes que essas são... Mas eu sinceramente, reparem, eu acho que era tempo de nós termos uma medida canhão, tipo o regime dos residentes não habituais, não é? Que funcionou perfeitamente ao nível... Achar o IMI também não era mau, Carlos. Mas isso foi o que eu te disse, não é? Ou seja, basicamente, com este modelo de circuito fechado, obviamente que o reduzirias. Olha, em termos de transações, acabar com o IMT, não é? Que, de acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, continua a ser o imposto mais estúpido do mundo e ninguém fala dele, não é? Ou seja, já que puxas para essa medida. Mas acho sinceramente que, não havendo possibilidade de fazer um regime canhão no IRC, relativamente como no RNH, por questões de concorrência comunitária, que aliás eu critico a política comunitária porque está a tratar de forma equivalente situações diferentes, acho que o elemento central era a própria... Eu acho que Portugal tem que trabalhar para os rankings de competitividade fiscal nos termos em que eles são efetivamente realizados. Ou seja, eu acho que a estrutura do nosso IRC é extraordinariamente complexa. As tributações autónomas, limitações à dedutibilidade de prejuízos, limitação à dedutibilidade de encargos financeiros, todo o regime, não é? Maria Antónia, eu sei que isto é triste, mas eu posso muito facilmente reduzir a taxa de IRC para metade em Portugal e aumentar a receita de IRC para o dobro, ok? Só com as manigâncias laterais que posso dizer. Ou seja, por isso é que a questão é esta. Por isso é que quando nós reduzimos a taxa, a receita aumenta, obviamente, não é? Porque há toda uma possibilidade, há toda uma artilharia lateral ao IRC. Eu sei que isto é complicado. Nem sei mesmo se não estamos a falar com o autor das taxas de tributação autónomas. Epá, se calhar está. Ou seja, há coisas que eu me esqueço, não é? Há coisas que são mitos urbanos, não é? São mitos urbanos ao nível... Epá, por isso é que... mas isto é a questão. Eu sinceramente acho que o IRS tem que ser repensado. Ou seja, mesmo ao nível da estrutura de escalões. Acho que nós temos que fazer um esforço na redefinição da estrutura de escalões do IRS e repensar o modelo da tributação das... Não podemos fazer grande coisa no IVA. Olha, uma coisa que é preciso fazer... Olha, uma questão fora out of the box. Tributação do setor rodoviário. Não é?
que é que vai acontecer no curto prazo quando tivermos eletrificação do parque automóvel? O que é que acontece ao ISP? O que é que acontece ao ISV? Nós temos 4 mil milhões de euros ali. Excelente ponto. Ou seja, não é? Ou seja, estamos a falar de questões estruturais que ninguém espera, que ninguém toma em consideração. Por isso são estas... eu acho que o próprio modelo de definição da estrutura de receita divide. Mas a minha principal fonte da batalha é o seguinte: nós temos que ser capazes de casar a despesa com a receita. Ou seja, efetuar juízos de eficiência e de redistribuição ponto a ponto. Nós temos que ser melhores naquilo que fazemos. Tem que haver responsabilidade, tem que haver responsabilização. Tem que haver a capacidade do administrador público de efetivamente gerir bem os recursos que estão ao seu cargo, na gestão da receita. Tem a questão das contribuições. Tem que ser claro, não é? As contribuições eram extraordinárias, não é? Não há nada mais permanente em Portugal que um imposto extraordinário, não é? Ou seja, isto são questões que não podem acontecer e que efetivamente, mas se me perguntam uma medida de charneira, e esquecendo a tripulação do rodoviária, esquecendo o IMI, esquecendo o IMT, esquecendo o IRC, a única coisa que nos resta é efetivamente o IRS. Não é? Obrigado, Carlos. Eu concluiria também no sentido de, acho que foi quase unânime entre todos, que de facto pode haver aqui uma oportunidade que se esteja a perder com este orçamento. De facto há, a nível europeu, e não é só na Alemanha, vários países que estão a fazer orçamentos com medidas de incentivo, de criação de emprego e de incentivos ao investimento. Há uma maior abertura da União Europeia para a aprovação de auxílios de Estado, é uma oportunidade também que podemos estar a perder. Eu diria, resumindo, que este orçamento é mais notícia pelo que não tem do que pelo que tem. Resta-me agradecer ao Carlos, ao Diogo e à Maria Antónia a vossa disponibilidade, dar nota de que o vídeo vai ficar no site disponível do PSD e pode ser visualizado. Agradecer a todos, um abraço aos três e boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigado, João. Boa noite. Boa noite, João. Obrigado.